Gostava hoje de falar convosco acerca de um tema, de um assunto. Um assunto muito importante. As pessoas que são crentes, as pessoas que acreditam em algo, utilizam esta expressão com muita frequência. Muitos até dizem que têm-no de algo especial. E estou-me a referir à fé. Não faltam pessoas que dizem eu tenho a minha fé. E a minha fé é só minha. É uma fé privativa, com um conceito privativo meu, que eu criei à minha medida, que eu criei da minha forma. Será que é este o conceito que a Bíblia nos apresenta? Será que a ideia de fé que a Bíblia nos apresenta é esta? Venha, por favor, comigo. Hebreus capítulo 11 e no versículo 6 nós podemos ler: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós encontramos esta ideia fé como algo necessário para que o homem possa agradar a Deus. Dada a importância deste termo, ele aparece no Velho Testamento, aparece no Novo Testamento. Eu diria que por toda a Bíblia esta ideia está explícita ou implícita nas páginas do Velho e do Novo Testamento. Nós podemos olhar, podemos perceber e vamos ver que sempre o homem teve necessidade de ter fé. No Velho Testamento aparece quase sempre de uma forma implícita. No entanto, aparecem duas vezes a palavra emun, que normalmente é traduzida por fé. Em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 32 e no versículo 20, ela aparece em muitas traduções, traduzido por lealdade. E nós conseguimos lá ver filhos em quem não há emun. Emun, traduzido por lealdade. Neste texto, em que a maior parte dos entendidos em hebraico dizem que lealdade ou fidelidade deve ser a palavra mais correta para traduzir, é a ideia de fé. Então mostra-nos a lealdade e a fidelidade como uma das áreas, uma das formas da fé. Nós encontramos num outro texto, e este encontramos em Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 4, onde a palavra é mesmo traduzida por fé. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós olhamos para aqui e podemos ver algo mais. Apesar da expressão não abundar nas páginas do Velho Testamento, a ideia está sempre lá. Muitas vezes encontramos como crer, muitas vezes encontramos como confiar, muitas vezes encontramos como esperar. Confia, espera, crê, e todas estas palavras, elas estão ligadas com este conceito, o conceito da fé. Quando chegamos ao Novo Testamento, a palavra fé também nos surge em vários sentidos, nos aparece em vários sentidos. No Novo Testamento, as coisas elas processam-se de uma forma diferente, porque o vocábulo que é traduzido por fé, ele aparece mais de 230 vezes. Mais de 230 vezes. Aparece na ideia de confiar, acreditar, ter a certeza que. Nós chegamos, por exemplo, a Atos, no capítulo 20, e diz lá, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus curou o cego de Jericó, Jesus voltou-se para aquele homem e disse-lhe: a tua fé te salvou. A tua confiança te salvou. A tua maneira como tu crestes que eu
podia ter misericórdia de ti, ela te salvou. Te salvou desse estado de cegueira em que tu estavas. Ela te trouxe uma nova oportunidade para a tua vida. Bem, também surge algumas vezes como fidelidade, sobretudo nas cartas de Paulo, nós conseguimos encontrar várias vezes isso. Por exemplo, quando Paulo ele escreve a Filemon e intercede naquela carta por Onésimo, ele diz lá, ouvindo da tua caridade e fé, mostrando-nos a ideia, eu ouvi a forma prática como tu ages em amor, como tu exerces o teu amor, mas eu ouvi também acerca da forma como tu és fiel. E a palavra aqui, ela surge no contexto de fidelidade. Gostava de avançar um bocadinho e gostava que fosseis comigo para uma definição. Hebreus traz-nos uma definição sobre o que é fé. No capítulo 11 e no versículo 1 de Hebreus, nós conseguimos encontrar lá: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Encontramos aqui duas ideias: o fundamento e a prova. E se nós queremos entender a fé, nós precisamos de entender a fé enquanto fundamento e precisamos de entender a fé enquanto prova. A ideia de fundamento, ela está ligada com a arquitetura, com a construção, e o fundamento é aquela parte do edifício que está lá escondida, não é normalmente uma parte muito embelezada, não é uma parte que normalmente as pessoas visitem por ser muito bonita, não é uma parte até muito visível porque normalmente está lá enterrada, mas o fundamento é o garante da segurança daquele edifício. A fé é o firme fundamento, o fundamento que não se abala. Mas por outro lado, a fé é a prova. E aqui nós somos transportados para o contexto forense, onde depois de haver um crime, depois de haver alguma coisa, uma equipa de peritos se levanta e vai fazer uma análise pormenorizada, uma análise concreta a todas as provas que ficaram naquele lugar. A fé é o fundamento e a fé é a prova. Deixe-me falar um bocadinho mais. Pensar convosco um pouco mais acerca disto. Se a sua fé não é fundamento para nada, a sua fé não existe. Você precisa ter fé como fundamento, sustentáculo de algo. Deixe-me olhar para a fé enquanto suporte, o sustento da nossa esperança. Quem não tem fé não tem esperança. Porque sabe, a fé é que faz o homem alimentar a sua esperança. Se eu não consigo acreditar que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário por mim, eu não tenho nenhuma esperança naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Mas se pelo contrário, eu consigo acreditar que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para me trazer uma nova vida, para me trazer uma nova salvação, para me trazer um relacionamento com Deus, para reatar o meu relacionamento com Deus, então a minha fé, ela suporta, ela alicerça a minha esperança. E eu quero te dizer que tu precisas de fé para alicerçar a tua esperança. Este texto, ele leva-nos a ver aquilo que não se vê. A fé é sempre em alguma coisa que não se vê. A fé é a certeza ou é o firme fundamento de coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vêem.
há muitas pessoas a viverem uma vida triste, amargurada, porque eles não conseguem ver mais do que aquilo que os seus olhos veem. Essas pessoas precisam de fé. Essas pessoas precisam de uma fé que alimenta a sua esperança. Veja, este fundamento firme leva o homem a passar uma barreira. A barreira da visão humana. A barreira dos nossos olhos. Veja mais. A prova é a prova da existência destas coisas. E a prova da existência destas coisas que não se vêem leva o homem a achar que vale a pena lutar por elas. Ninguém vai lutar por uma coisa que não existe. Ninguém vai achar que vale a pena fazer qualquer esforço por algo que não existe. Mas por algo que existe, aí já pode valer a pena. Eu quero te dizer que existe um conjunto de coisas que nós não conseguimos ver. Mas, se tu olhares com os olhos da fé, vais ver que valem a pena. A fé é o firme fundamento. O fundamento daquilo que não podemos ver, que muitas vezes nem conseguimos compreender ou explicar, mas que conseguimos ver através dos olhos da fé. A prova torna aquilo que não é real em algo real. Pega em algo que está oculto, escondido e torna real. Permitam-me pensar convosco um bocadinho acerca da fé e da razão. A fé leva-nos a ver aquilo que nós não vemos. É fácil nós explicarmos que temos as nossas pernas, os nossos olhos, até alguns órgãos que estão escondidos dentro do nosso corpo e que facilmente, com algum exame, nós conseguimos vê-lo, mas nós falamos acerca da nossa alma e nós não conseguimos ver. Mas eu não tenho dúvida que todos nós temos uma alma. Se nós olharmos para a nossa vida enquanto seres espirituais que também somos, nós conseguimos ver que existe um espaço em que a nossa mente, em que o nosso cérebro consegue entender, explicar, compreender, consegue tomar decisões. Tudo depende em exclusivo do nosso cérebro. E eu quero dizer que a palavra de Deus, ela tem uma grande parte da palavra de Deus, ela está direcionada para esta parte do ser humano. Tudo aquilo que tu consegues entender com o teu cérebro. E tudo aquilo que tu consegues entender com o teu cérebro é importante e dá espaço para que eu e tu possamos exercer obediência, possamos obedecer àquilo que a palavra de Deus nos diz, porque está explicado, está entendido e basta fazer. Mas existem coisas que ultrapassam este limite da nossa compreensão. Estas coisas, elas só podem ser compreendidas pela fé. Eu consigo explicar-te com muita facilidade que o homem não deve roubar. Deus, logo lá nos 10 mandamentos, ele explicou: não roubarás. Então o homem não deve fazê-lo. Está lá. E isso. No entanto, há outras coisas que eu tenho dificuldade em te explicar desta maneira simples e direta. Quanto a roubar, a ti e a mim cabe obedecer ao que lá está. Sabemos o que é, sabemos que não podemos fazer e a nós cabe apenas obedecer ou não obedecer. Mas agora, a Bíblia fala-nos acerca de outras coisas. De outras coisas que vão para além da nossa razão. E aí, nós precisamos da fé para entender. Acerca da pessoa de Jesus, existe um conjunto de coisas que nós precisamos de entender com os olhos da nossa fé. E eu quero dizer que Jesus, ele é a figura-chave, na vida espiritual do ser humano. E ele deve ser a figura-chave da tua vida espiritual, ele deve ser a figura-chave da minha vida espiritual. Mas então nós precisamos de compreender algumas coisas acerca de Jesus. A primeira delas
é que Jesus, ele voluntariamente, ele abdicou da sua posição para se fazer um ser humano. Lá em Filipenses, no capítulo 2, desde o verso 5 até ao verso 11, nós encontramos como Jesus sendo Deus, como Jesus sendo divino, ele pegou e ele se esvaziou a si mesmo para poder ser igual a cada um de nós. Bem, ninguém gosta de abdicar de nada. Ninguém gosta de perder seja o que for. Ninguém gosta de descer de posição, nem que seja um pouquinho. E Jesus fê-lo de forma voluntária. Também precisamos de perceber que Jesus, ele sendo homem, porque só sendo homem, ele tinha a capacidade de ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por ti e por mim. Mesmo sendo homem, ele continuou sendo Deus. Ele sendo homem como eu e como tu, ele é Deus. Bem, nenhum de nós é Deus. Não sabemos muito bem como é que isto se processa, mas a Bíblia nos explica que é assim. Sendo homem, ele tinha capacidade para ser o herói. Ele podia ser tipo um herói, tipo os heróis que nos aparecem de Hollywood. No entanto, ele apresenta-se como servo sofredor. Ele que o vieram prender e que tinha capacidade para deixar toda aquela gente estendida no chão e ir-se embora, ele se entregou para ir diante de Pilatos e ser entregue para morrer. Quando nós olhamos para isto não faz muito sentido na nossa forma de entender a vida humana. Mas Jesus, ele conhece a vida humana neste mundo e ele conhece a vida humana depois deste mundo. E ele sabia que para que tu e eu pudéssemos ter uma nova esperança, era importante que houvesse alguém que fizesse a ponte entre Deus e o homem. E foi isso que ele veio fazer aqui. Então ele entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto não faz muito sentido. O que nós conhecemos é que as pessoas são sepultadas e o seu corpo ele vai desfazer-se lá debaixo da terra e logo mais desaparece. No entanto, Jesus, ainda vivo, ele falou acerca da sua morte. Falou com uma lucidez que nenhum de nós estava preparado, nem as pessoas que o ouviram estavam preparados para o ouvir. Para ouvir e entender. Estavam preparados para ouvir muita coisa, mas não estavam preparados para ouvir Jesus dizer: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, mas ao fim de 3 dias vou ressuscitar. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não apenas disse que ia fazer isto, mas ele fê-lo. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e depois de eu a dar, eu tenho poder para ir lá buscá-la outra vez. Isto era algo de uma grande lucidez acerca do poderio que ele tinha e que para todos aqueles que o ouviam, como para nós também, é algo que escapa àquilo que é o normal que nós conhecemos. Só que Jesus não apenas disse que ia ressuscitar, mas ele ressuscitou. Jesus nasceu de uma forma milagrosa. Nasceu de uma virgem. Muito nós poderíamos explicar aqui. Muito nós poderíamos falar aqui. Mas o que é certo é que não foi fácil naqueles dias as pessoas envolvidas entenderem isso, começando logo por Maria. E não é fácil para hoje nós entendermos isso também. Mas a verdade é que ele nasceu. Depois de ressuscitar, Jesus ultrapassou as leis normais da física. As portas todas fechadas e agora ele com as portas fechadas ele entra. Como é que ele entrou? Por onde é que ele passou? Estava tudo fechado. Ele mesmo disse: é-me dado
todo o poder. Nós não entendemos muito bem o que é este todo o poder. Mas percebemos que todas as limitações da física, elas foram ultrapassadas com o poder de Deus, com o poder que Jesus obteve após a sua ressurreição. Jesus está intercedendo por cada um de nós, junto do Pai. Deixe-me falar consigo um pouco acerca disto. E eu não me quero demorar muito neste pormenor. Se você entende alguma coisa acerca de quem Jesus é, você precisa entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não porque o mataram, mas porque ele deu a sua vida. Jesus veio a este mundo não porque nasceu como todos nós nascemos, mas ele veio a este mundo porque ele quis se fazer homem para poder ser um mediador entre ti, entre mim e Deus. Entre a humanidade e o seu Criador. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo. E vivo, ele está junto de Deus o Pai. E ele está intercedendo por ti. Ele está preocupado contigo. Ele morreu porque se preocupava contigo, mas ele está vivo e está intercedendo por ti, porque ele continua preocupado comigo e contigo. Jesus, ele não deixou a humanidade à sua sorte e foi-se embora. Ele não veio aqui fazer alguma coisa e agora foi embora. Não. Jesus continua vivo e continua preocupado comigo e contigo. Bem, mas nós precisamos de fé também para perceber algumas coisas a nosso próprio respeito. Acerca de nós próprios. Em primeiro lugar, nós precisamos de crer, nós precisamos de acreditar que o facto de nós termos fé ou de nós crermos na pessoa de Jesus altera, muda a nossa posição. O homem nasce numa posição. Sua posição é de perdido. Sua posição é a posição que Adão e Eva deixou todo o ser humano lá no Jardim do Éden. Essa é a condição de todo o homem. Essa é a condição de toda a mulher. Agora passa o tempo, passam os anos e o homem, ele tem ao longo da sua vida a oportunidade de crer em Jesus. E se tu crês em Jesus, se tu colocas a tua fé em Jesus, naquilo que ele veio fazer, na forma como ele é o mediador entre Deus e os homens, a tua ligação com Deus, ela vai ser refeita. E isso altera por completo a tua vida e a tua eternidade. A tua vida depois deste mundo, a tua vida aqui também. De perdido, tu passas a ser salvo. O homem nasce perdido, mas depois ele passa a ser salvo. E para isto, tu precisas de fé. Não há nada que apareça na tua pele, não há nenhum exame médico que tu possas fazer. Não há nada que tu possas fazer para justificar isto, a não ser a tua fé. Em segundo lugar, pela fé, conseguem-se coisas que o ser humano não consegue explicar. Jesus Cristo, ele deixou algo para aqueles que o seguissem fazerem. Nós encontramos lá no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16 e no verso 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Primeira coisa que eu já falei. A segunda coisa. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estamos a falar da esfera do sobrenatural. Estamos a falar da esfera de coisas que humanamente eu não te consigo explicar. Mas estamos a falar de coisas que são reais e que tu precisas de crer pela fé. Expulsar demónios, falar novas línguas, enfrentar com sucesso, enfrentar todas aquelas investidas da natureza contra o ser humano. A cura dos enfermos. Eu quero dizer que tudo isto é real. Tu precisas de crer
pela fé. Eu não sei se tens fé. Também não sei qual é a tua fé. Também não sei o que é que tu pensas acerca disto da fé. Talvez nos últimos dias da tua vida, ou nestes últimos dias da tua vida, tu tens pensado muito acerca de coisas destas e em vez da tua fé, tu tens alimentado a tua dúvida. Eu quero te dizer que tu precisas de voltar a alimentar a tua fé, a tua confiança, porque aquele que tem prometido, ele nunca irá falhar. A ti e a mim cabe ter fé. Tem fé em Deus. Que Deus ricamente possa a todos abençoar.